Graça e paz a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal, onde o Senhor, o nosso Deus, tem nos dado a oportunidade de celebrarmos cultos pela internet. Um tempo novo para todos nós, mas não deixou de ser um tempo maravilhoso, onde percebemos, estamos sendo provados, onde percebemos, estamos tendo a oportunidade de amadurecer. Eu disse na sexta-feira para a pastora Zenaida, nós durante 10 anos fizemos uma convocação na igreja para que as pessoas jejuassem, do nascer do sol ao pôr do sol. Mas excepcionalmente esse ano, nós fomos provados, porque esse ano, nessa sexta-feira, não tinha ninguém te vigiando. Ninguém convocou você. Você foi convidado a consagrar a sua vida. E eu não sei quem no meio de nós amadureceu para isso. Quem no meio de nós teve temor suficiente para consagrar a sua sexta-feira para a glória do Senhor, preparando sim o seu coração, preparando sim a sua vida para esse domingo de Páscoa, para essa celebração de Santa Ceia, onde nós não nos assentamos na mesa de qualquer maneira, nós nos assentamos na mesa do Senhor com o nosso coração sensível à sua voz. Nós sentamos com a carne enfraquecida, nós sentamos com o nosso espírito fortalecido, e eu quero crer que você cresceu, eu quero crer que você amadureceu para caminhar sozinho, sem estar na vista do seu pastor. Você, de livre e espontânea vontade, decidindo consagrar, decidindo levar o seu jejum sem ser vigiado ou sem ser alguém que está convocado, fazer de livre e espontânea vontade. No meu espírito, eu quero crer que Mogi Guaçu está absolutamente consagrado. Mogi Guaçu está no espírito. Mogi Guaçu está sensível a tudo que será dito hoje aqui para a glória desse Deus. Eu tenho aprendido ao longo dos anos, principalmente porque não tem ninguém me vigiando, a não ser os olhos de Deus. Não tem pastor nenhum aqui me vigiando. O meu pastor fica lá na cidade de Limeira, o bispo, e tudo que tenho feito diante de Deus é mediante a crescimento, amadurecimento, a posicionamento da minha fé. E eu penso que você está tendo a sua oportunidade de crescer, não somente na sua consagração, no seu jejum, mas na sua meditação da palavra, nas suas orações, no seu comportamento aí na sua casa. Eu penso que a sua casa deve estar que nem a arca de Noé, todo mundo preso, não pode sair, todo mundo lá, 24 horas, um tendo que tolerar o outro, um tendo que observar o outro, coisas que você não havia percebido, hoje percebe, coisas que não via, hoje vê, porque você está completamente cercado por tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. E eu louvo a Deus por cada uma dessas coisas, porque Deus é Deus suficiente para tirar de tudo isso doçura, para trazer para as nossas vidas luz, crescimento, maturidade, experiência, provar e aprovar. Hoje, sendo Páscoa, hoje sendo o dia em que o nosso Senhor ressuscitou, normalmente eu faço esse culto 5 horas da manhã, porque para o judeu ele não conta da meia-noite à meia-noite. O judeu ele está sempre buscando esse tempo que eu e você não buscamos. Ele tem o entendimento das 6 da manhã às 6 da tarde, sendo esse horário dos judeus das 6 da manhã às 6 da tarde, é óbvio que Jesus Cristo não esperou nem um segundo a mais para sair do sepulcro, para ressuscitar. Eu acredito que 6 horas ele ressuscitou, e a Bíblia nos dá margem para pensar isso, porque Maria, ela foi de madrugada, bem cedinho ao sepulcro, e chegando lá, o sepulcro estava vazio, e o anjo estava dizendo: porque procura entre os mortos aquele que está vivo. É por isso que nós fazemos sempre a nossa celebração de Páscoa a este horário da madrugada, porque sempre fazemos uma ressurreição profética. Nós queremos estar nas primeiras horas do dia, do domingo, adorando, celebrando, ministrando a Deus. Mas esse domingo de Páscoa de 2020
nós não estamos juntos aqui na madrugada. Nós estamos às 18, às 6 da tarde. Nós estamos numa celebração, num horário diferente, mas a presença de Deus, ela continua. A glória de Deus continua. A revelação de Deus continua. Muitas pessoas não sabem nem o que quer dizer a palavra Páscoa. Celebrou a vida inteira sem saber o que estava celebrando. Celebrou e comemorou a vida inteira sem ao menos saber o significado da palavra Páscoa, do seu original Pessa, que quer dizer nada além do que, a princípio é até estranho ouvir o significado da palavra. A palavra quer dizer saltar por cima. A palavra quer dizer poupar. A palavra Páscoa, ela tem esse entendimento de alguém que vem e pula, salta por cima, no entendimento de poupar. E à medida que eu for discorrendo o texto da Bíblia e pregar para você, onde foi que a primeira Páscoa foi celebrada? Quem foi que celebrou a primeira Páscoa? Por que Deus estabeleceu a festa da Páscoa como uma festa perpétua? A Páscoa, biblicamente, deve ser celebrada para sempre. Em nenhum momento, desde a sua iniciação, houve um tempo em que cessou a comemoração da Páscoa. A Páscoa é muito antiga. A Páscoa foi celebrada pela primeira vez por Moisés, lá no Egito. E eu vou discorrer o texto com você. Mas antes de eu discorrer esse texto com você, eu tenho dito para as pessoas estarem todos os domingos, os que creem na palavra de Deus, a estarem trazendo as suas ofertas, os seus dízimos, os seus carnês. Algumas pessoas estão fazendo isso pela internet, e todos os domingos eu estou orando, todas as quintas eu estou orando, consagrando, porque para Deus, Ele é digno de receber a tempo e fora de tempo, de forma presencial ou não. Eu não vou deixar de adorar a Deus dessa forma, e sei que muitas pessoas, elas são aliançadas com Deus, elas são aliançadas com a comunidade de Filadélfia, e elas são leais em todo o tempo, naquilo que elas mesmas se comprometeram de todo o coração, colocando diante do Senhor as primícias da sua renda, os seus presentes, as suas ofertas, o seu culto racional. Talvez você não esteja trabalhando, não por causa da crise, talvez você não esteja trabalhando porque não tem um emprego, a sua carteira não está assinada, e eu oro ao Senhor, o nosso Deus, consagrando dízimos, consagrando ofertas, consagrando carnês, quilo do alimento, e pedindo ao Senhor, o nosso bom Deus, que abra a porta do trabalho. Que você, irmão, que está aí, disponível para o mercado do trabalho, não se aflija, não se preocupe, não sofra antecipadamente, porque fiel é Deus para prover todas as coisas a você nesse tempo, e fiel é Deus para abrir a porta do emprego, dando a você um registro em carteira, dando a você benefícios, sim, coisas que lhe serão acrescentadas além do seu salário, benefícios e oportunidades de crescimento, de fazer carreira, que você seja suprido nessa necessidade profissional, e que você seja abastado em todo o teu intento, seja um empreendimento, seja empresariando, seja trabalhando como funcionário. Que o Senhor, o nosso Deus, lhe abençoe, que o Senhor, o nosso Deus, lhe faça prosperar, que o Senhor, o nosso Deus, nesse tempo, cuide de você, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, dos seus sonhos, dos seus projetos, que nada lhe falte em nenhuma dessas áreas, em o nome de Jesus. Que você até seja surpreendido com o Senhor lhe dando mais que o suficiente, porque Ele é Deus para fazer isso. Eu abençoo, eu consagro, e eu faço isso na autoridade do nome de Jesus. Hoje um dia muito especial para nós, que somos da fé, que cremos em Jesus Cristo, que entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Homens e mulheres que por um momento da vida andaram distantes da glória de Deus. Homens e mulheres que por um período estiveram afastados, estiveram lá nesse mundo em pecado, mas hoje não mais.
hoje completamente arrependidos dos seus pecados, estão voltados para a Bíblia, estão buscando nas Escrituras a conduta da sua fé, estão buscando nas Escrituras esse estilo de vida, estão buscando na palavra como devem fazer, como devem proceder, como devem viver. E hoje, para muitos de nós, o dia está diferente, porque nós já celebramos a Páscoa de maneira religiosa. Nós já celebramos a Páscoa sem ao menos ter lido a Bíblia nenhuma vez. Nós já celebramos esse dia de hoje sem saber até o que quer dizer a palavra Páscoa. Mas isso passou na nossa vida. O tempo de ignorância passou na nossa vida. O tempo de religiosidade passou na nossa vida. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que o nosso Deus tem deixado os nossos olhos ver a verdade. E a verdade está escrita, e eu vou ler com você o livro de Êxodo, capítulo 12, eu vou fazer isso pausadamente, porque eu tenho a pretensão de compartilhar com você a revelação bíblica da Páscoa, e tenho também a pretensão de hoje ainda com você, aí na sua casa, de cearmos, fazermos uma ceia absolutamente bíblica, uma ceia pascal, uma ceia que aqueles que já fizeram, aqueles que já participaram, não veem a hora de chegar, porque é maravilhosa, porque ela é cheia de entendimento, é cheia de luz. Eu disse para as pessoas essa semana pela internet, para terem à mão o suco da uva, para terem à mão o pão asmo, para terem à mão uma erva amarga, porque hoje nós vamos fazer uma santa ceia ao vivo, onde você aí na sua casa vai poder celebrar com a sua família a ceia do Senhor. Se você estiver com a Bíblia fácil, acompanhe a leitura. Se você não estiver com a sua Bíblia fácil, eu tenho o prazer de ler para você. Eu vou ler o Êxodo capítulo 12, que fala da primeira instituição da Páscoa, a primeira celebração da Páscoa. Páscoa, quando foi feita pelo nosso Deus lá no Egito, Deus chamou Moisés e disse para Moisés coisas que seriam necessárias para a celebração da Páscoa. E as coisas que esse Deus pediu, eu vou ler para você. Mas Deus pediu cada ingrediente da Páscoa, Deus pediu cada item da Páscoa intencionalmente. Era um prelúdio das coisas que haveriam de acontecer lá na frente. Deus estava querendo jogar ali uma sombra do futuro. Deus estava querendo, com a festa da Páscoa, já ir trazendo entendimento ao povo hebreu, ao povo de Israel, do que Deus gostaria de fazer no futuro, e fez. Olha aí o que diz o Êxodo capítulo 12, versículo 1. Falou o Senhor, o nosso Deus, a Moisés. Veja que a primeira Páscoa foi direcionada para Moisés. Ele falou com Moisés, ele falou com Arão, e ele estava falando tanto com Moisés quanto que Arão na terra do Egito. E ele disse para Moisés lá na terra do Egito, perceba você, o capítulo 2 começa de forma surpreendente e maravilhosa. Deus já vem operando maravilha no capítulo 2 e trazendo para as nossas vidas revelação. Se aperceba do versículo 2. O versículo 2, onde Deus começa a falar com Moisés, ele começa dizendo assim: Moisés, este mesmo mês, Moisés, este mesmo mês vos será feito o primeiro dos meses. Este vos será, Moisés, o primeiro dos meses do ano. A Bíblia não fala, irmão, em que mês, em que momento do ano estava sendo dito, mas Deus quis estabelecer uma coisa. Quando Deus fala para Moisés aqui no capítulo 12, versículo 2, Moisés, a partir de agora, este mês será o primeiro mês do ano. Sabe o que Deus está fazendo aqui?
Deus está zerando o tempo. Deus está zerando o calendário, Deus está colocando na história, e foi registrado no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 2, e foi o próprio Deus quem fez isso. Moisés, a partir de agora, este será o primeiro mês do ano, do tipo, vai ser janeiro porque Deus disse, vai ser janeiro porque Deus quis, vai ser o primeiro mês do ano, simplesmente porque Deus estabeleceu isso para Moisés. Moisés não questiona absolutamente nada, Moisés apenas obedece. Moisés estabelece ali um calendário para o povo hebreu, para o povo de Israel, e Moisés anuncia: povo hebreu, a partir de agora, este será o primeiro mês do ano, segundo a vontade do nosso Deus. Olha como a Páscoa é poderosa, é importante. A Páscoa é tão importante que quando Deus estabelece pela primeira vez, Deus muda o calendário. O que isso quer dizer para nós hoje, pastor? Qual é a revelação para hoje? Porque se Deus mudou o calendário de Moisés, há 3.500 anos atrás, Deus estava zerando o calendário dos homens. O que isso representa para nós hoje, pastor? Irmão, essa revelação, esse entendimento é muito simples. Todo tempo de Páscoa é tempo de recomeçar. Todo período de Páscoa, segundo a direção do nosso Deus que foi dada a Moisés, zera tudo, zera o tempo, do tipo, nós vamos começar de novo, nós vamos começar do zero. E eu quero pregar a você nesse domingo de Páscoa, que segundo a revelação de Deus, segundo a palavra de Deus, você e eu devemos zerar. Você e eu devemos começar do zero. Você e eu devemos compreender que esse tempo de Deus é tempo de recomeço. E você pode aplicar essa revelação em todas as áreas da sua vida. Recomece no seu casamento. Zera tudo. Zera. Recomece. Olhe para sua esposa hoje e diga para ela: no nosso casamento é tempo de Deus para recomeçar. Na nossa vida espiritual, ministerial, é tempo de recomeçar. É tempo de viver coisas novas. É tempo de viver coisas que nós decidimos pela nossa fé esquecer. Vamos deixar esse passado, vamos deixar essas discórdias, vamos deixar essas indiferenças, vamos deixar os problemas que nos assolaram até aqui. Hoje é Páscoa, zera, recomeça, segundo a palavra que Deus deu a Moisés, vai ser o primeiro mês do ano. É tempo nas nossas vidas, Filadélfia, de Mogi Guaçu, de recomeçar. Nós precisamos recomeçar. O nosso Deus é Deus de recomeços. Empresário, é tempo de você recomeçar. Zera essa crise, zera esses problemas, zera tudo o que você tem ouvido até aqui, zera a sua mente, zera o seu coração, zera e recomeça com a palavra de Deus, porque Deus estará com você nesse recomeço. É vontade de Deus que você recomece, é vontade de Deus, porque hoje é Páscoa. Foi o próprio Deus que estabeleceu essa data, essa festa perpétua que deve ser celebrada para sempre, e de tempos em tempos devemos recomeçar. De tempos em tempos nós devemos zerar as coisas, esquecer as coisas, deixar o passado passar. Olhe para sua esposa hoje, mas não olhe com ressentimentos de coisas que já foram. Não jogue mais na cara dela coisas que aconteceram. Olhe para ela como da primeira vez e diga isso para ela.
Nós vamos recomeçar hoje. Mas já faz 30 anos que eu sou casado. Por isso, você precisa de um recomeço. Você precisa de um fôlego novo de Deus. Você precisa de uma palavra do céu para que isso rompa, para que isso aconteça, para que você desfrute nesse tempo da sua vida de coisas incríveis, gloriosas, que somente o Senhor, o nosso Deus, havia preparado. Porque Moisés se surpreendeu, o povo de Israel se surpreendeu. Mas como assim será? Como assim esse será o primeiro mês do ano? Simplesmente porque Deus preparou, simplesmente porque Deus quis. E nós que somos os filhos de Deus, nós cremos, obedecemos. Se a vontade de Deus é que eu recomece, então eu recomeço, porque Deus sempre sabe o que é bom para mim. Deus sabe o que é bom para o meu casamento. Deus sabe o que é bom para a minha empresa. Deus sabe o que é bom para o meu ministério. Deus sabe o que é bom para esta igreja. Deus sabe o que é bom para esta cidade. Deus sabe, e eu que não sei, tenho que crer em Deus, obedecer em Deus e confiar em Deus, de que Ele está me dando direcionamento. Ele está no dia de hoje me dizendo: Marcelo zera, Marcelo recomeça, Marcelo é Páscoa. E eu vou fazer segundo o que Deus está dizendo. Então perceba, você que não tem esse dado, que a primeira Páscoa foi celebrada por Moisés, lá no Egito. E nós calculamos, pelo menos 3.500 anos atrás. O Brasil, para você ter uma ideia, tem 500 anos o Brasil é jovem. A Páscoa tem 3.500 anos, e ao longo dos anos, alguns homens, algumas religiões, elas alteraram, elas mudaram, elas colocaram segundo o que elas acharam que deveria ser. Mas a Bíblia não muda, a Bíblia continua a mesma. O que Deus diz para Moisés está valendo até hoje. Zera! É Páscoa. Deus deu cardápio de Páscoa. Deus deu completamente instruções a serem seguidas para que essa festa seja celebrada. Embora muitas pessoas alteraram, igrejas alteraram, a Bíblia, ela está intacta, viva e operante. E eu vou ler para você exatamente a forma que foi celebrada a Páscoa pela primeira vez. E sendo uma festa perpétua, eu entendo que nós devemos seguir alguns princípios. Olha aí o que diz o versículo 3. Deus disse no versículo 2 que aquele mês seria o princípio dos meses. Deus zerou, mudou o calendário. O versículo 3, Deus continua falando, e a palavra é essa: Moisés, diga para toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, pegue cada um cordeiro. Pastor, o que deveria ser feito? O que deveria ser consumido? Qual era a comida? Deus disse: no dia 10 desse mês, cada pessoa, cada família deve pegar um cordeiro, segundo o cordeiro seja suficiente para cada família, para cada casa. No versículo 4, Deus dá até um detalhe, porque se a família for pequena, disse Deus, se o cordeiro foi muito grande para uma família, porque a família é pequena, Deus fala no versículo 4, então tome um só com seu vizinho, o que for mais perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta do cordeiro. Perceba você que se a família fosse muito pequenininha, fosse 2 ou 3, eles deveriam convidar o vizinho, para que aquele cordeiro fosse consumido. Se a carne fosse muita para uma família, deveria se chamar os vizinhos, e nós sabemos que um cordeiro é porção suficiente até 20 pessoas.
Até 20 pessoas pode-se consumir um cordeiro. Mais de 20 pessoas fica pouca carne. Se for crente, com certeza fica pouca carne. O nosso Deus é tão tremendo que Ele não gosta de desperdício. Pega o cordeiro, mas se a família for pequena, chama o vizinho. Até 20 pessoas, vamos consumir um cordeiro. Pastor, o que se come na Páscoa? Segundo a Bíblia? O que se come na Páscoa? Segundo o que Deus diz para Moisés? Pastor, o que se comeu na primeira Páscoa? Cordeiro. Cordeiro. Estou lendo as Escrituras. Estou lendo Êxodo capítulo 12. Eu não estou aqui lendo o estatuto da igreja. Eu estou lendo para você a Bíblia. Foi Deus que estabeleceu todas as coisas. Mas alguns homens, algumas igrejas, algumas denominações fizeram o que fizeram porque quiseram. Olha aí o versículo 3. Deus queria, quando estabeleceu um cordeiro para ser comido, Deus queria lançar uma sombra do que seria lá no futuro. É um prelúdio. Ele estava anunciando coisas futuras, usando simbologia. Quando Deus estabeleceu o cordeiro para ser comido, Deus não escolheu um animal qualquer, Ele não escolheu sem pretensão. Deus escolheu exatamente um cordeiro, porque Ele queria fazer um anúncio, Ele queria trazer um ensinamento das coisas que haveriam de acontecer lá na frente. O nosso Deus, Ele nunca faz nada por fazer, sempre tem um porquê, sempre tem um propósito. Veja você, para que haja entendimento, por que foi que Deus estabeleceu o cordeiro para Moisés. Passou-se 1500 anos. Passou-se 1500 anos. Lá no Rio Jordão, estava lá João Batista batizando nas águas do Jordão. João Batista, Batista não é sobrenome, Batista é porque ele batizava. Quando João Batista avistou Jesus Cristo vindo em sua direção, a Bíblia, ela nos narra que João Batista, quando vê Jesus, ele grita a plenos pulmões: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pastor, por que João Batista, quando viu Jesus, declarou: eis aí o Cordeiro de Deus? Porque Israel já vinha sendo ensinado fazia 1500 anos da simbologia de um cordeiro, da simbologia de um animal. Quando João Batista vê Jesus, ele fala do que sabe, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz isso na época da Páscoa. Está por ali, ó. Está por ali as coisas acontecendo. Olha o versículo 5. Quando Deus pede para Moisés o cordeiro, não pode ser qualquer cordeiro. Olha o versículo 5. O cordeiro será sem mácula. O cordeiro tem que ser macho. E eu gosto dessa palavra. O cordeiro tem que ser macho. Tem que ser de 1 ano. Tomareis das ovelhas o cordeiro macho de 1 ano, guarda até o 14º dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel vai fazer o sacrifício do cordeiro à tarde. Perceba você que o cordeiro tinha que ser sacrificado. Havia ali uma maneira de matar o cordeiro, havia ali uma forma de sacrificar o cordeiro, e a forma também era um prelúdio, era uma sombra do futuro, de quando o cordeiro de Deus seria sacrificado na cruz, de quando o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria oferecido na cruz. Eu gosto da palavra macho, porque tem muita gente que bate no peito e fala que é macho. Irmão, se tem alguém que eu conheço que é macho, está na Bíblia, é Jesus Cristo, o Senhor.
Esse daí não tem medo. Esse daí não foge da batalha. Esse daí encara o que tem que encarar. Quando foi separado o Cordeiro que tira o pecado do mundo, não foi qualquer homem. Foi sem mancha, foi sem mácula, foi sem pecado, foi sem defeito, foi macho. Jesus Cristo, Senhor, é incomparável, santo, é incomparável, sem mancha, sem mácula, perfeito nas suas obras, perfeito. A Bíblia vai discorrendo porque Deus está dizendo para Moisés como Ele quer que seja celebrada a Páscoa. É cordeiro? É macho? É sem mancha? É sem mácula? É de 1 ano? Se a família for pequena, pode ser dividido. O cordeiro pode ser dividido. Jesus Cristo pode ser dividido. Olha aí o que diz a palavra do nosso Deus, no versículo 7. Olha o que o nosso Deus diz no versículo 7 para Moisés. Moisés, pega o sangue do cordeiro, pega o sangue do animal que vocês sacrificarem, pega esse sangue e passa nas vergas das portas, nos umbrais das portas. Deus deu uma ordem específica para Moisés: tem que ser cordeiro, tem que ser macho, tem que ser sem mancha, sem mácula, tem que ser um animal perfeito. Depois que fizer o sacrifício, o sangue é importante. O sangue não deve ser desprezado, o sangue não deve ser jogado fora. Aquele sangue deve ser pego e deve ser passado no umbral de todas as casas dos hebreus, de todas as casas de Israel. É uma marca de sangue no umbral da porta, na verga da porta. Moisés não questiona, Moisés obedece à ordem, mata o animal, pega o sangue derramado, passa no umbral da porta, passa na verga da porta. E eu gostaria de fazer uma pausa aqui, porque alguém pode falar: pastor, o que simboliza esse sangue do cordeiro passado na verga da porta, no umbral da porta? A Bíblia disse no Novo Testamento que eu e você somos a casa onde Deus habita. Você é uma casa espiritual, porque Deus habita, o Espírito habita, Jesus habita. Eu e você somos tidos como um tabernáculo, uma casa onde Deus tabernaculou-se, onde Deus habita. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. O lugar que Deus decidiu morar agora é em mim, é em você. Pastor, por que o sangue deve ser passado no umbral? Aquele sangue é uma marca de identificação no mundo espiritual. E todo homem e toda mulher que entregou a sua vida a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem uma marca de sangue que só pode ser vista a olhos espirituais, só pode ser vista no mundo espiritual. Existe uma marca de sangue na tua vida, existe uma marca de sangue, e eu não acredito, meu irmão, que esta marca seja uma marca qualquer. A marca de sangue, quando Satanás e seus demônios passam na rua da tua casa, e quando eles olham para a tua vida, imediatamente é possível enxergar no umbral dessa casa, não na casa que você mora, a sua vida, a casa onde Deus mora, tem sangue do Cordeiro aí, tem uma marca registrada aí. Deus vê, o diabo vê, anjo vê, o mundo espiritual vê a marca do Cordeiro, a marca do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Está na sua vida, está na minha vida, como se estivesse escrito meu, como se estivesse escrito minha, me pertence, eu sou o dono, eu paguei o preço. Olha aí o meu sangue nessa verga, olha aí o meu sangue nesse umbral, olha aí, nessa vida está separada e marcada para sempre.
eu e você, que estamos em Cristo, temos essa marca, a marca do sangue de Jesus. Satanás e seus demônios, eles respeitam o sangue de Jesus. Eu vou explicar para você. Olha aí o que está escrito no versículo 8, número 8. É o cardápio que continua sendo dito para que eu e você saibamos como proceder na Páscoa. Deus estabelece o animal, cordeiro. Deus estabelece a forma, sacrifica, pega o sangue, passa no umbral. E o que mais, Deus? Versículo 8. Naquela noite que o animal for morto, naquela noite que vocês vão comer o cordeiro, a carne deve ser assada. Eu quero parar aqui. Irmão, versículo 8 do capítulo 12 de Êxodo. A carne deve ser assada. Irmão, eu ouço as pessoas dizerem: sabe o que não pode comer na Páscoa? Sabe o que as religiões dizem, o que não pode comer na Páscoa? Churrasco. Alguém chega a dizer que é pecado comer carne assada na Páscoa, sendo que a Bíblia, Deus direcionou para Moisés: pega o cordeiro, mas não pode cozinhar. Pega o cordeiro, mas não pode cozinhar na panela. Eu quero que todos comam a carne assada. Vai ser churrasco. Irmão, a Páscoa é celebrada com cordeiro assado, na brasa, no fogo, churrasco. Quanto tempo da minha vida eu fui ignorante a respeito da Bíblia, e ouvi religiosos dizerem para mim, e até obedeci, porque eles diziam: não coma carne, é pecado, não pode comer carne na Páscoa, é pecado. Mas eu nunca havia lido a Bíblia, e eu achava que era pecado porque era ignorante. Mas os meus olhos foram abertos, eu leio as Escrituras, e estou lendo para você na sua casa. Se você quiser agradar a Deus, se você quiser obedecer a Deus, se você quiser seguir o que Deus está estabelecendo, Páscoa é carne assada, Páscoa é churrasco. Se tem alguém que gosta de churrasco na Páscoa, esse é Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o meu Deus, o Deus da Bíblia. Versículo 8: come a carne assada no fogo, Moisés. Mas não é só isso que você tem que pôr aí no seu cardápio. Deus colocou 3 coisas no cardápio. Deus colocou o cordeiro assado no fogo. Deus colocou pães asmos, pão sem fermento. E Deus colocou ervas amargas. Pastor, não faz muito sentido para mim. Eu não consigo compreender por que temos que comer cordeiro, por que temos que comer pão asmo, pão sem fermento e ervas amargas. Eu não disse para você que é um prelúdio? Eu não disse para você que Deus estava sim celebrando uma festa simbólica, que era apenas a sombra do que haveria de acontecer lá no futuro? Deus, Ele separou cada ingrediente com muito cuidado. O cordeiro simbolizava Jesus. O pão sem fermento, para quem já ouviu, por exemplo, Jesus dizendo para os discípulos: uma vez Deus, na forma de Jesus, disse para os seus discípulos, os discípulos iam onde estavam os fariseus, e Jesus Cristo disse: cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos não entenderam, olharam um para o outro e falaram assim: eu acho que Jesus está bravo porque a gente não está levando pão para comer. Jesus Cristo imediatamente repreende os discípulos e fala: não é nada disso, vocês não me viram multiplicar os pães ali para uma multidão? Vocês não viram que sobrou 12 cestos de pães? Eu não estou preocupado com o pão não é problema. Eu disse para vocês: cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento na Bíblia simboliza pecado. O fermento, ele estraga a massa, leveda a massa, apodrece a massa. Quando os discípulos de Jesus iam passar pelos fariseus, eles iam ouvir coisas dos fariseus. E Jesus Cristo alertou: cuidado com o fermento, cuidado com o que você ouve, cuidado com o pecado. Na Páscoa,
Deus estabeleceu essa comida por quê? Porque Deus, quando Ele tira o fermento do pão, simbolicamente, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, esse recomeçar tem que ser sem pecado. Nós vamos zerar aqui todos os erros, todos os pecados, todas as falhas, tudo que você cometeu aí. Nós vamos zerar o calendário, nós vamos recomeçar. Simbolicamente, pega o cordeiro que vai representar Jesus, porque não existe recomeço sem Jesus. Nós vamos recomeçar, e agora? É com pão asmo. Se vai recomeçar segundo a direção de Deus, recomeça sem pecado, recomeça sem fermento. O que é que você está preso aí? Está preso na pornografia? Está preso no adultério? Está roubando? Está drogando? Está bebendo? Está fumando? Está mentindo? O que é que você vem fazendo até aqui? Porque hoje é Páscoa, e se você vai recomeçar a sua vida, não dá para recomeçar sem cordeiro, sem Jesus Cristo que tira o pecado do mundo. Não dá para você viver esta vida de recomeço em pecado. Você vai ter que abandonar o pecado. O pão tem que ser sem fermento. É um prelúdio. Deus queria dar uma informação ali oculta. Deus queria preparar o coração do povo para o que estaria por vir no ano de 2020. Faz 3.500 anos que Deus está preparando o coração do povo para chegar aqui até você, para você aprender a Bíblia, porque até agora você é ignorante de Bíblia. Até agora você acha que não pode comer churrasco, que é pecado, porque nunca ninguém te ensinou a Bíblia. Mas hoje eu vou ensinar, eu estou lendo. Tem gente que acha que pode viver do jeito que pode viver, mas a Bíblia diz que se você vai começar com Cristo, agora sem pecado, o pão é asmo, recomeça do jeito certo. O cardápio não para aí. Ele fala cordeiro assado, ele fala pão sem fermento, pão asmo, e ele fala por terceiro, ervas amargas. Pastor, mas para que erva amarga? Deus estava ali dizendo com a erva amarga, que deveria ser comida com o pão asmo e com o cordeiro. A erva amarga, ela tem uma simbologia muito importante, porque Deus estava tirando o povo do Egito nessa Páscoa. Seria a última vez que eles iriam comer no Egito. Era a última ceia do Egito, última noite no Egito. Deus haveria ali, através de Moisés, a libertação do povo para o deserto. Ele disse: come erva amarga. Por quê? Porque quando vocês mastigarem a erva amarga, eu quero que vocês lembrem muito bem, enquanto está mastigando, de onde é que eu te tirei. Da escravidão, desse tempo de prisão, desse tempo de cadeia, desse Egito que você viveu. Quando você mastigar essa erva amarga, você tem que lembrar da onde Deus te tirou. Você tem que lembrar da vida amarga que você vivia, quando você era lá do mundo, quando você não tinha Deus, quando você vivia drogado, bêbado por aí, quando você não valia nada, ninguém dava R$1 por você, você não era respeitado, ninguém olhava para você com olhos de admiração. Hoje, nesta Páscoa, nesta ceia, tem cordeiro porque Jesus está no meio de nós. Tem pão asmo porque nós decidimos viver uma vida sem pecado. Tem erva amarga porque hoje eu recomeço, mas nunca vou me esquecer, enquanto mastigo essa erva amarga, de onde Deus me tirou, do calabouço que Ele me tirou, da cegueira que Ele me tirou, das religiões que Ele me tirou. Eu fui um homem que chegou a pensar que Páscoa não podia comer churrasco. Eu fui esse homem. Hoje eu tenho vida, hoje eu tenho luz, hoje eu conheço a verdade. Perceba você, irmão, como o diabo é mentiroso. Perceba você como muitas pessoas continuam enganadas. Quem não conhece Jesus, quem não conhece a Bíblia, continua enganada. Mas você
que conhece Jesus, que conhece a Bíblia, você não vai viver enganado nunca mais você vai viver enganado. Hoje você vive na luz. Olha como o diabo é mentiroso. Chega na época da Páscoa, ninguém vai ler a Bíblia. Chega na época da Páscoa, começa Satanás e seus demônios com esta mentira. Deus fala: cordeiro, come cordeiro. As pessoas falam: não pode comer carne não, tem que comer peixe. Não, tem que comer peixe. Eu vou perguntar para você, irmão, se Moisés tivesse que comer peixe, onde é que ele ia arrumar o peixe? Lá no deserto. Irmão, não tinha água nem para beber. Irmão, o Moisés teve que pegar o cajado e tocar uma rocha para verter água da rocha para o povo beber no deserto. Não tinha água para beber. Como é que ia ter lugar para pescar? Olha como o diabo é mentiroso e olha como a gente é ignorante da Bíblia. Deus fala cordeiro num prelúdio. Um dia vai ter um cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. O diabo vem e fala assim: não, vai ter o peixe que tira o pecado do mundo. Não existe peixe que tira o pecado do mundo. Existe o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo o Senhor. Como se não bastasse, o diabo é tão sujo. Deus pega e fala: ervas amargas, eu quero que vocês mastiguem o amargo. Eu não quero que vocês se esqueçam de onde vocês saíram. O diabo vem e fala: não, é chocolate, é doçura. O diabo vem, meu irmão, e coloca aquilo que é mais doce, chocolate. Ele fala Páscoa é chocolate, a Bíblia fala Páscoa é erva amarga. E eu e você vivemos na ignorância. A gente não segue o ensinamento bíblico, porque Satanás cegou o entendimento. A gente segue as religiões, a gente segue os homens, a gente segue esse mundo. Chega na Páscoa, fica procurando peixe cozido, porque não pode assar porque é pecado. A gente fica procurando ovo de chocolate, enquanto Deus fala erva amarga. E Satanás é tão mentiroso que ele conseguiu convencer o homem que coelho bota ovo. Satanás é tão mentiroso que ele conseguiu colocar na cabeça dos homens, da raça humana, que coelho bota ovo, e ovo de chocolate ainda. Quanto tempo enganado, quanto tempo na mentira, quanto tempo cego, enquanto a Bíblia não mudou. O Deus que era, é e há de vir buscar a sua igreja. Que você seja liberto de toda mentira, de toda religiosidade. Que você compreenda que as Escrituras são dignas de aceitação. Deus estabeleceu o cordeiro, Deus estabeleceu o pão asmo, Deus estabeleceu a erva amarga. Tudo um prelúdio, uma simbologia, uma sombra do futuro, do que haveria de acontecer. Chega de engano. Se você tivesse aqui, eu olhava bem dentro do seu olho e falava: recomeça a sua vida com Deus, recomeça, deixa essa coisa de peixe para lá, deixa essa coisa de chocolate para lá, deixa essa coisa de colomba pascal para lá, começa do zero, começa com o cordeiro assado, começa com pão asmo, vida sem pecado, começa com erva amarga para você mastigar essa erva e saber de onde Deus te tirou e está te tirando hoje. Tem muita gente assistindo aqui que vai ser liberto hoje em nome de Jesus, de toda mentira, de toda cegueira, de toda religiosidade. Há poder no nome de Jesus para fazer isso da tua vida. Celebre uma Páscoa bíblica, uma festa perpétua. Deus estabeleceu. Os homens a corromperam, as religiões corromperam, mas a Bíblia não muda, é a mesma. A Bíblia diz: come carne, eu como carne, e assada. A Bíblia diz: come pão asmo, eu como pão asmo. A Bíblia diz: come erva amarga, eu como erva amarga. Compreendendo todas as coisas, compreendendo toda a simbologia do que está sendo ensinado. Veja
o versículo de número 11. O versículo de número 9 eu vou ler para você porque eu não li. Não come nada cru, não come nada cozido na água, nada para você é nada, senão cordeiro assado no fogo. Versículo 10, nada do cordeiro vocês podem deixar até amanhã, consumam tudo, e se sobrar alguma coisa, joga no fogo e queima. Versículo 11, assim pois, essa palavra de instrução é importante, esse versículo 11 é importante, é profético para a sua vida. Assim pois, diz o Senhor, comereis, e desta forma comereis, com os vossos lombos cingidos, comereis com os vossos sapatos nos pés, comereis com o vosso cajado na mão, come apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Pastor, como é que come Páscoa? Cinge o lombo, bota o cinto, calça o seu sapato, pega o cajado na mão. Eles estavam comendo à noite, e Deus diz, come depressa, come apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Olha o versículo 12, Deus dá uma instrução, eu vou passar pela terra do Egito, esta noite eu ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde homens até animais, sobre todos os deuses do Egito eu farei justiça e juízo, eu sou o Senhor Deus. Aquele sangue vos será por sinal nas casas, toda casa que tiver o sangue, vendo eu, perceba que era para Deus ver, vendo eu o sangue no umbral, vendo eu o sangue na verga da porta, passarei por cima daquela casa, pouparei aquela casa, saltarei aquela casa. Pastor, o que quer dizer Páscoa? Saltar, poupar, pular por cima. E não haverá entre vocês praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Perceba você, o povo de Deus estava direcionado para o que haveria de acontecer naquela noite. Tinha muita coisa acontecendo ali. Não era simplesmente uma ceia, não era simplesmente come o cordeiro, come o pão, come da erva amarga, passa aí o sangue no umbral. Deus, Ele disse que passaria por todo o Egito, e Ele feriria todo o primogênito, todo o primeiro filho, fosse de homem ou de animais. Mas onde tivesse sangue, o anjo da morte não entrava, o anjo da morte não feria. Quando Deus veio passando, Ele deu a ordem ao anjo destruidor, ao anjo da morte. Onde tiver o sangue, onde eu ver o sangue, é Páscoa. Onde tiver o sangue, onde eu ver o sangue, poupa. Onde tiver o sangue, onde eu ver o sangue, salta por cima. A Bíblia diz que nenhum dos animais do povo hebreu morreu, nenhum dos filhos que estavam em casa, perceba, tinha que estar dentro de casa, não morreu. Mas no resto do Egito, onde o animal era do egípcio, morria. No resto do Egito, nas casas dos egípcios, onde não tinha sangue nos umbrais, o primogênito, o primeiro filho, morreu. Foi uma grande matança em todo o Egito. Pastor, o que isso simboliza para nós hoje? Simboliza, meu irmão, o que está escrito aqui, no versículo 13 que eu li: não haverá praga de mortandade na tua casa.
Não haverá praga de mortandade na minha casa. Onde o Jesus Cristo está representado no sangue, onde as pessoas estão caminhando sem pecado, onde estão obedientes à palavra, ali é Páscoa hoje. Ali até o coronavírus tem que pular. Ali até o coronavírus tem que poupar. Ali até o coronavírus não pode matar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Ele reina e está vivo para sempre, para cumprir a palavra que falou. O Senhor edifica a sua igreja e o Senhor guarda a cidade. Eu e você estamos guardados em Deus. O mundo espiritual, quando passa aos olhos, vê, tem sangue aí do Cordeiro, meu, minha. Aí o diabo não toca, o inimigo não toca, aí não pode entrar praga nenhuma chegará à tua tenda. Nós estamos na nossa fé em Cristo Jesus, na palavra. Olha aí, meu irmão, presta atenção, porque eu li o versículo, mas não expliquei o versículo 11. Come depressa, mas não é para comer e dormir. Deus não falou come e vai dormir. Deus falou come depressa, cinge o lombo, calça os pés, pega cajado, esta é Páscoa, fica esperto. Por quê? Porque naquela noite, depois que o anjo da morte passasse e ferisse o Egito, o povo de Israel, o povo hebreu, sairia do Egito em liberdade, conduzido por Moisés. O versículo último que eu quero ler para você, fica estabelecido uma coisa. Versículo 14. Este dia vos será por memória. Perceba que não é para esquecer esse dia. E celebrá-lo eis por festa ao Senhor. Isso não é festa da igreja, é festa de Deus. Nas vossas gerações futuras celebrareis a Páscoa como estatuto perpétuo. Deus estabeleceu a Páscoa como uma festa que não pode ser esquecida. Tem que guardar na memória o que foi feito. É uma festa que deve ser celebrada para sempre. Como se celebra? Come o cordeiro. Como se celebra? Come o pão asmo. Como se celebra? Come a erva amarga. Como se celebra? Cinge, calça, pega cajado, fica esperto. Essa é a Páscoa. Olha para você ver, meu irmão, a simbologia. A Páscoa representa um tempo de liberdade, tempo de recomeçar a vida, tempo de deixar o Egito, tempo de deixar, meu irmão, aquele sofrimento, as coisas passadas, o passado. É tempo de seguir em frente, com uma vida santa, sem pecado. Mas eu nunca posso esquecer de onde Ele me tirou. Eu nunca posso esquecer o que aconteceu na minha vida lá atrás. O que isso representa para nós hoje, pastor? Comer apressadamente a Páscoa, cingir o lombo, calçar os pés, cajado na mão. A Bíblia fala, meu irmão, de 3 festas estabelecidas por Deus. 3 festas. Tabernáculo, a primeira festa. Pentecostes, a segunda festa. Páscoa, a terceira festa. São festas estabelecidas por Deus, festas bíblicas. O que é tabernáculo? Tabernáculo foi quando Deus decidiu habitar no meio dos homens. Deus disse para Moisés: Moisés, faça para mim uma cabana, um tabernáculo. Eu quero habitar no meio do meu povo. A Bíblia diz que Moisés construiu o tabernáculo e Deus desceu numa coluna de fogo, e a Shekinah, a glória de Deus, ficava ali no santo dos santos do tabernáculo, e Deus falava com Moisés. Pastor, o que representa tabernáculo? É o dia que Deus veio. Festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes é a festa da colheita, quando a primeira ceifa acontece, os primeiros grãos são colhidos. O povo judeu, o povo hebreu, o povo de Israel, eles fazem festa porque agora eles têm comida. É festa da semente, é festa dos grãos, é festa da colheita. Pentecostes. Por isso que nós somos a igreja pentecostal, que vem de Pentecostes, que vem da festa. Pentecostal é de Pentecostes.
A Bíblia diz que na festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e batizou as pessoas em línguas estranhas. Foi na festa de Pentecostes que o Espírito Santo veio. Páscoa. A Páscoa que Jesus morreu não foi a primeira Páscoa a ser celebrada. A primeira Páscoa, 1500 anos antes de Jesus. A Bíblia diz então, perceba você, olha esse detalhe importantíssimo da palavra. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo morre, o Cordeiro de Deus morre na cruz, e hoje nós estamos celebrando essa morte. Perceba você que mais uma vez Deus zera o calendário. Mais uma vez começa tudo de novo, porque eu e você fazem apenas 2000 anos que nós temos que dizer no nosso calendário: isso aconteceu antes de Cristo ou isso aconteceu depois de Cristo? Nós não estamos no ano de 2020. Por que estamos no ano de 2020? Quando começou esse 2000? Quando zerou? Na Páscoa, que Jesus Cristo morreu, que o Cordeiro morreu, zerou de novo o calendário. Pela segunda vez zerou. Primeiro lá em Moisés, zerou. Segundo, quando Jesus Cristo lá no Calvário morreu, zerou. Nós estamos no ano de 2020. Mas irmão, Moisés é há 3500 anos. Só que nós temos que dizer, antes de Cristo. Nós temos que zerar o calendário. Deus tem esse poder. Pastor, a Páscoa diz que tem que ficar esperto para sair. No tabernáculo, Deus veio. No Pentecoste, Deus veio. A Bíblia não fala, a Bíblia não narra. Estou conjecturando. Eu posso pensar. Eu tenho esse direito. A Bíblia diz que Jesus vai voltar como um ladrão num piscar de olhos. A Bíblia não dá data. Mas a Páscoa é uma festa tão profética. Ela zera os tempos. Começa tudo de novo. Seria muito sugestivo dizer que Jesus Cristo pode voltar numa Páscoa. Seria muito sugestivo dizer que se ele voltar, sabe como que ele vai me pegar? Lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comendo apressadamente, do tipo: volta Jesus, vamos zerar Jesus, vamos para a glória, vamos para o céu, vamos sair desse mundo, agora não vamos sair do Egito, vamos sair do mundo. Isso é uma conjectura, não está estabelecido na Bíblia, mas é profético. Eu gosto de pensar. Não sei você, é seu direito de pensar isso ou não, mas eu gosto de estar bem preparado na Páscoa, recomeçado, sem pecado, lembrando de onde Ele me tirou, porque o meu Jesus pode voltar a qualquer momento. E se Ele me voltar hoje, eu não estou dormindo, eu não estou vacilante, eu não estou aí, meu irmão, como quem do tipo não sabe para onde vai. Se tem alguém que vai morar no céu, isso sou eu. Entreguei a minha vida para Jesus, me arrependi dos meus pecados, recomecei, estou vivendo vida santa, estou celebrando hoje em memória do que Ele fez. Estou me preparando, sim, para a volta do Cordeiro de Deus. Estou me preparando, sim, para a segunda volta do Cristo. Se prepare também, se você está despreparado comendo peixe, se você está despreparado achando que Páscoa é ovo de chocolate, se você está despreparado achando que religião vai salvar, não vai. O único que salva é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há salvação em outro nome, segundo a Bíblia. Eu quero convidar você, se você vai participar desta ceia, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa curvar a sua cabeça em arrependimento de pecados. Se você vai cear comigo, você precisa dessa oração. Eu vou fazer junto com você. Deus, nós sabemos que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado
Jesus Cristo, Ele pode nos justificar de todo o pecado, de toda injustiça. Ele pode nos perdoar, Ele pode nos cobrir com o seu sangue precioso. E a minha esperança é essa, que no meu arrependimento e na minha confissão, eu serei perdoado, as minhas vestes se tornarão brancas, minhas mãos limpas, para que eu possa me assentar à mesa, comer e beber. Perdoa os nossos pensamentos, nossos olhares, gestos, dizeres, iniquidades, transgressões, soberba, orgulho, vaidades, concupiscência da carne e dos olhos, sofismas. Nos perdoa de pecados que nem sabemos que cometemos. Nos perdoa, Senhor Deus, por sermos ignorantes tanto tempo a respeito das Escrituras, da Tua palavra, da Tua vontade. Nos perdoa, Senhor Deus. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Espírito Santo. Nos cobre com Teu sangue, nos deixa limpo. Nós queremos recomeçar sem pecado. Nós queremos nos lembrar hoje de onde o Senhor nos tirou. Nós queremos hoje desfrutar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queremos fazer isso com todo o entendimento e discernimento do Espírito que nós temos. Aí na sua casa, eu vou consagrar apenas o elemento. Eu não vou consagrar o litro que você possa ter aí de suco. Eu vou consagrar somente a porção que você vai beber. Então coloque no copo apenas a porção que será bebida, porque eu vou consagrar apenas a porção que vai ser bebida. Se você tiver erva amarga, eu vou consagrar apenas o pedaço que você for consumir. Se você tiver pão asmo, eu vou consagrar somente o pedaço que você vai consumir. Eu vou servir as pessoas que estão aqui gravando comigo. Enquanto você aí na sua casa, se aproprie de uma erva amarga, se aproprie de um pão asmo, sirva o cálice, e nós vamos comer e beber numa Páscoa bíblica, discernindo bem o que estamos fazendo. Eu vou pedir para você me auxiliar, Jefferson. Sirva o pessoal que está gravando. Você aí na sua casa, sirva-se e espere uns pelos outros. Espere, porque nós vamos fazer isso juntos. Espere, porque nós vamos discernir tudo isso juntos. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é uma celebração bíblica. Esta é realmente uma festa perpétua que deve ser celebrada com entendimento. Prepare o seu coração, Jesus está voltando. Prepare-se, porque você vai se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepare-se para este dia. Eu consagro esta erva amarga que você está segurando na sua mão. Eu consagro esse pão asmo que você está segurando na sua mão. Eu consagro o cálice do suco da vide que você serviu, para que toda esta simbologia seja consagrada e você possa ceiar em arrependimento de pecados. Que você possa ceiar hoje com todo discernimento que talvez você nunca teve a oportunidade de receber ou saber. Nós vamos comer primeiro da erva amarga. Enquanto estivermos comendo, lembre-se de onde Deus te tirou. Lembra do mundo, lembra de onde você vivia, lembra daquele Egito. Comamos todos. Nunca me esqueço de onde Deus me tirou. Coma do pão asmo, do pão sem fermento.
ou coma do pão que você tiver aí nas suas mãos. Simbolicamente, lembre-se, agora é uma vida sem pecados. Se aproprie do cálice do suco da vide. Representa o sangue do umbral. Porque quando o anjo da morte passar, ele vai ver que na tua casa, na tua vida tem o sangue do Cordeiro. Enquanto você ceia aí na sua casa, eu ceio aqui juntamente com os irmãos que estão filmando, os irmãos que estão aqui comigo celebrando. São 4 pessoas, 5 pessoas. Enquanto eles bebem do cálice, você também bebe, com todo esse discernimento, com todo esse entendimento bíblico da ceia do Senhor, se preparando, porque Jesus Cristo voltará. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Pode ser hoje, pode ser sugestivo. Se Ele voltar numa Páscoa, eu não estarei desapercebido. Se Ele voltar numa Páscoa, eu estarei pronto, cingido meus lombos, calçados meus pés, cajado na mão, comendo cordeiro, comendo pão asmo, comendo erva amarga, olhando para Ele, dizendo: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, amado da minha alma, vem, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maravilhoso Deus, eu louvo o Teu nome, eu engrandeço o Teu nome. Como é um tempo de recomeçar. Eu quero lançar uma palavra profética às pessoas que estão assistindo e celebrando este culto comigo. Se houverem pessoas que saíram da sua igreja, ou saíram desta igreja, pessoas que abandonaram seus ministérios, seus cargos, pessoas que desistiram da fé, pessoas que estão aí paradas, é tempo de recomeçar do zero, é tempo de você voltar e assumir, é tempo de você, meu irmão, minha irmã, celebrar esta Páscoa de arrependimento. Arrependa-se, porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Abandone o pecado, abandone esses pensamentos, esse rancor, esse ódio, essa mágoa, essa divisão, essa separação. Abandone tudo isso, zera. Volte para a sua igreja, volte para o seu ministério, volte para o seu pastor, volte, meu irmão, com humilhação, volte, meu irmão, com o coração aberto. Não esteja despreparado, não esteja desatento, desavisado, porque se Jesus voltasse hoje, você partiria. Se Jesus voltasse agora, você está preparado? Se Jesus voltasse agora, como é que está seu coração? Está cheio de rancor, está cheio de ódio, está cheio de mágoa, está cheio de divisão, de separação, de desvio, está cheio de apostasia. Não brinque com a sua salvação, não brinque, meu irmão, porque esta festa é perpétua. Devemos lembrar do que foi feito naquela cruz. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, para que houvesse vida, para que houvesse salvação, para que houvesse oportunidade de céu, de eternidade. Você precisa estar pronto e preparado. A Bíblia disse, foi Jesus quem disse: quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Nós temos que estar, meu irmão, em comunhão com a ceia.
Nós temos que estar em comunhão com a igreja, nós temos que estar em comunhão com Cristo, nós temos que estar, meu irmão, preparados, atentos. O dia, a hora, ninguém sabe. Eu louvo a Deus porque você está ouvindo esse apelo. Eu louvo a Deus porque você está crendo e se arrependendo hoje, dizendo: eu vou voltar e recomeçar do zero, para viver uma vida cristocêntrica até que Ele volte. Eu abençoo a tua vida, meu irmão, eu abençoo a tua vida, minha irmã. Eu louvo a Deus por essa Páscoa, por todo esse entendimento, por toda essa luz. O tempo da ignorância acabou, o tempo da religiosidade acabou, o tempo da mentira acabou. Eu louvo a Deus porque Ele nos permite saber todas essas coisas tão antigas, milenares, prelúdios, sombras das coisas que haveriam de acontecer. Yevareha Adonai veismereha, Yaer Adonai panavileha veiruneha, Issa Adonai panavileha veiassembleha, Shalom de Yeshua Ramachia, o Cristo Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seja abençoado, pronto para partir. Seja abençoado, pronto para recomeçar. Seja abençoado, pronto e preparado para a volta do Cristo, em nome de Jesus. Me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo.